Bora lá? Hoje, então, no estilo de vida, para quem quer fazer 57 em 7, para quem está à frente dos seus negócios, eu quero falar um pouco sobre como é que a gente concilia férias, como é que a gente concilia viagem e negócios e família. E eu vou contar um principal caso para vocês que foi muito interessante. Então, a ideia é o seguinte: você tem sua identidade, você tem o seu negócio, você está à frente do seu negócio. E quanto mais, principalmente nos dias de hoje, quanto mais você se identifica com seu público-alvo, mais fácil é você fazer negócios, mais fácil é você conquistar novos clientes. Tá? Então, quanto mais inserido você está num perfil de cliente, né, a gente chama de ICP, né, Ideal Customer Profile, quanto mais, né, o perfil do teu cliente ideal é parecido com você, mais fácil se torna você vender o seu produto, o seu serviço. Então essa é o principal mote. E eu vou contar uma história antiga minha, mas só para ilustrar para vocês isso. Lá nos anos 80, 89, minha filha, 89 não, 87, Rebeca, minha filha mais velha, tinha um ano e meio, né? E era uma viagem, nós fomos para Maceió, e na época o melhor hotel bacana em Maceió era o Jatiuca, era o melhor hotel, hoje não é, hoje já é um hotel antigo, mas era um hotel bacana, 5 estrelas, bom. E era o último mês que a gente podia viajar, porque a minha esposa estava grávida da minha segunda filha, a Aninha, e já estava de 7 meses, então era o último mês para a gente fazer essa viagem. E daí nós fomos e fizemos um roteiro que envolvia Maceió, Recife, etc. Fomos com babá, etc. E ficamos no Jatiuca. O que essa história tem a ver com aquilo que nós estamos conversando hoje? Essas férias, de eu ter ficado no Jatiuca, me abriu um dos mercados mais promissores do software de agronegócio que eu sempre desenvolvi. Como assim, Carlito? Você planejou isso? Não planejei. Mas é aquela história de você estar no lugar certo com a pessoa certa. E a chance de você estar no lugar certo com a pessoa certa é você estar em meio a gente que faz parte do teu público-alvo. Então, essencialmente, nessa viagem, Rebeca passava lá o dia na piscina, né? E com a babá, e daí tinha lá um menininho também, um garotinho, que também, né, se tornaram amigos, né, de um ano e meio, etc. Eu vou declinar nomes, mas era um empresário de marketing, de uma agência grande de marketing aqui do estado de São Paulo, e daí a gente acabou ficando amigos. Naquele ano, ele nos convidou para passar o Réveillon na chácara deles, que é aqui no interior aqui de São Paulo, Rio Claro, e nós fomos, e foi muito agradável, foi muito gostoso, mas no Réveillon tinha um convidado dele, que era muito amigo dele, que era um diretor de um dos principais jornais econômicos que o Brasil tinha, que era a Gazeta Mercantil. E a gente ficou conhecendo, ele, né, quis saber mais de mim, do meu trabalho, do meu negócio, e à medida que eu fui falando que eu desenvolvia software para o setor agropecuário, principalmente vinha trabalhando com bastante sucesso nos centros de equitação, nos centros hípicos do pessoal do Manga Larga, que já era o meu cliente. O Zé Carlos falou, cara, você precisa conhecer o Polé. Polé, que era um sócio controlador maior da família Levi, eles tinham o Aras Capim Fino, que é inclusive aqui na região de Campinas,
e era um dos grandes criadores de cavalo árabe. E daí conversando, ele falou, cara, você precisa conhecer, porque o Paulé adora inovação, tecnologia, isso que você faz, ele ama os cavalos e assim por diante. E não deu outra, assim que a gente voltou, terminou, começou o ano ali, ainda em janeiro, ele organizou uma reunião minha lá na sede da Gazeta Mercantil, com o Paulé, que era sócio-diretor, e a partir dali, então, o Paulé se tornou nosso cliente, se tornou, como ele é, né, um jornal, comunicação, era um criador de expressão, me indicou para vários outros grandes criadores, e daí, com isso, esse mundo de elite, ele é pequeno, então eu já fazia o manga larga, já atendia grandes criadores do manga larga, entre eles o principal, que era José Oswaldo Junqueira, né? Fica aqui um abraço para o Juca, que hoje mora em Portugal, mas era o principal criador brasileiro do manga larga paulista, e já comecei então a fazer o cavalo árabe, só circulando nessas duas grandes raças. Em seguida do relacionamento de crinocultura, comecei também a fazer os grandes cavalos, os grandes criadores de puro sangue inglês. Então, veja bem, tudo isso onde começou? À beira da piscina, cuidando da minha filhinha, que estava com a babá lá, mas, né, de um relacionamento que tem uma característica que até hoje é presente na minha família, e mais do que nunca, que é relacionamento familiar. Então, para mim, família é uma característica importante nos negócios, relação, nem é dos negócios, da minha cesta de valores, né? Então, família faz parte, relação com Deus faz parte, cristão, né? Sou cristão, tenho identidade familiar, tenho identidade de cristão, tenho a identidade de saúde, né?